meus queridos! Meu nome é Daniele Goetin, sou psicóloga clínica e organizacional e também atuo como consultora em empresas. E como compromisso com a minha profissão e com o que eu acredito, eu acho importante a gente estar trazendo uma acessibilidade às informações sobre saúde mental e também sobre as ferramentas que nós temos à disposição hoje da população. Então, especificamente, eu tô aqui hoje nesse vídeo para falar um pouquinho sobre terapia online. E aí? Deixa escrito aqui nos comentários. Você sabe o que é terapia online? Você já fez terapia online? Como que foi a tua experiência com o processo terapêutico? Vamos conversar um pouquinho e se conhecer? Terapia online. Então, embora a terapia online ela tenha ficado muito mais conhecida no período pandemia, é uma técnica que já tem sido utilizada por muitos profissionais da psicologia desde 1995, mas que houve uma regulamentação de fato no ano de 2000. Tecnicamente falando, ela acaba trazendo todas as características do consultório para o online. Algumas vantagens são bem importantes serem validadas. Por quê? Porque o paciente vai estar dentro do aconchego da sua casa, do seu lar, ele não vai precisar estar se deslocando. Tem pacientes que têm um pouco de dificuldade com o nível de exposição nas primeiras sessões, até conseguir ter o vínculo terapêutico. Então, o fato de não estar no presencial, de ter uma tela, ter um equipamento, acaba auxiliando nesse processo. Então, o paciente às vezes até consegue se abrir um pouco mais nas primeiras sessões ainda no método online. Porém, o que se questiona muito é a questão da eficiência. É eficaz o atendimento online? Antes de responder essa pergunta, eu tenho que fazer algumas breves considerações. Eu acredito que ainda existe muita mistificação a respeito do atendimento psicológico. Então, assim como na medicina existem várias especialidades, dentro da psicologia também. Nós trabalhamos com as chamadas linhas de atuação. Então, muitas vezes o que acontece é do paciente não se identificar ou com o profissional ou com a técnica deste profissional. Então, uma coisa que eu busco sempre deixar muito claro para os meus pacientes e principalmente reforço nas primeiras sessões é se a gente está conseguindo que ocorra uma troca empática nesse atendimento. Porque é uma via de duas mãos, não é? O psicólogo precisa se identificar com esse paciente e o paciente precisa criar uma conexão com o psicólogo. Tem que fazer sentido o que está sendo aplicado a ele. Então, muitas vezes, não é que a terapia online não tenha resultado, mas talvez aquele método que está sendo utilizado com o paciente é que não está trazendo resultado. A terapia, desde que muito alinhada, desde que haja essa troca paciente-terapeuta, ela traz as mesmas características do consultório. Então, sim, ela é segura, ela é validada e ela tem estudos científicos que comprovam eficácia no atendimento. Como que ela funciona? Então, ocorre o agendamento normal, acaba tendo flexibilidade um pouquinho em relação a horários, locais. Então, a pessoa pode estar viajando, ela pode estar fora de casa e ela consegue receber seu atendimento da mesma maneira semanalmente. Então, ela acontece por plataformas, né, por videoconferência e, às vezes, ocorre o complemento por meio de vídeo de áudios ou de material, para que a gente consiga ter um alinhamento 100%, porque muitas vezes, naquele momento, se faz necessário o envio de material complementar, como algum exercício para o paciente, alguma tarefa que vai estar auxiliando nesse processo de autoconhecimento. Ocorre também de muitas vezes o paciente compreender que algum evento que aconteceu durante a semana é relevante estar reportando ao terapeuta. Então, ele vai estar encaminhando áudio ou mensagem de texto. Então, essa troca ela vai estar acontecendo muito simultânea. E muitas vezes acaba até sendo maior do que a troca do presencial. De todo modo, vai interagir muito das crenças desse paciente, o que ele entende que faz sentido para ele, né? A gente percebe que o uso da tecnologia está sendo cada vez mais utilizado como ferramenta de auxílio e vem trazendo ganhos positivos aos pacientes que utilizam dessa ferramenta. Mas, em todo caso, é importante essa validação. Faz sentido para mim, eu me sinto confortável, tenho um espaço dentro da minha casa onde eu consigo me sentir seguro em estar falando tudo o que eu sinto e não vou estar sendo interrompido. Eu tenho uma qualidade de internet, eu consigo absorver o que a outra pessoa está me passando no online, ou eu preciso realmente do toque, eu preciso estar presencial. Então, algumas questões são muito particulares de paciente para paciente, né? Bem, de qualquer forma, em resumo, o que eu quero dizer é que eu tenho uma premissa na minha vida que para as coisas funcionarem para mim, elas precisam fazer sentido.
elas precisam ter conexão. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente vai buscar terapia é buscar um profissional que a gente se identifique com o trabalho dele, que a gente entenda o método que ele vai estar aplicando com a gente. E que daí sim, tomadas essas duas primeiras decisões, aí sim escolher, vou fazer no online, vou fazer no presencial, o quão disposto eu estou, será que eu estou disposto, será que eu quero esse processo de autoconhecimento? E a partir daí sim, fazendo sentido todas essas questões que eu levantei, vai haver uma conexão entre esse terapeuta, vai haver uma conexão com esse paciente, e daí com certeza o processo, a viagem vai ser muito linda e vai fazer total diferença na vida dessa pessoa.